pessoal, então quero agradecer à mesa, que foi muito interessante, e vamos dar continuidade, então, às nossas palestras. Então, eu gostaria de apresentar a doutora Pamela Mello Carpes. Pamela, então, ela é ganhadora do Programa para Mulheres na Ciência da L'Oréal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências de 2017. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa CNPq, nível 1D. É professora da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, onde lidera o grupo de pesquisa em fisiologia da Unipampa e coordena o programa POP Neuro, Ações para a Divulgação e Popularização da Neurociência. Ela é docente orientadora do programa multicêntrico de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da Unipampa e do PPG Bioquímica, também da mesma universidade, e do PPG Fisiologia, aqui da URGS de Porto Alegre. Seja bem-vinda. Obrigada. Seguindo já a nossa sugestão da manhã, vou adicionar o meu currículo, que eu sou mãe do Vitor, que tem 13 anos. Então, além disso tudo, eu tenho um filho de 13 anos, uma idade bem interessante também da gente pensar, embora envolva menos, né, requeira menos a minha presença constante, ele já está ficando mais independente, então é um momento bem diferente da maternidade. Mas, embora eu pudesse continuar falando sobre tudo que a gente falou no dia de hoje, eu também trabalho com mulheres na ciência, além das atividades que a gente comentou agora, eu também faço parte de um grupo de cientistas, que são as cientistas do Pampa, que é um grupo de mulheres que fazem ciências no Pampa, que fazem ciência no Pampa Gaúcho, uma região que até poucos anos atrás não tinha nenhum cientista, seja homem ou seja mulher. E, com a chegada de universidades na região da fronteira, passou a ter cientistas. E nós temos um projeto aprovado pelo Elas nas Exatas, nesse ano. Trabalhamos, eu não sou das exatas, mas o grupo tem também exatas. Eu trabalho, então, no primeiro módulo desse projeto, que envolve, de fato, discutir a presença da mulher na ciência. E o segundo módulo, sim, daí é voltado para a construção de protótipos de energia com meninas do ensino médio de escolas de Uruguaiana. Mas só para contar isso um pouquinho para vocês, não é sobre isso que eu vou falar. A Fernanda me pediu para contar um pouquinho de um dos projetos de pesquisa que eu desenvolvo junto ao meu grupo de pesquisa, que olha essa questão do cuidado sobre outro aspecto. A gente falou de maternidade, agora a gente vai falar sobre o impacto do cuidado, que não necessariamente é só a maternidade, né? A gente tem o pai e a família toda participando desse processo, mas vou contar para vocês um pouquinho dos nossos trabalhos no sentido de como isso impacta o desenvolvimento da aprendizagem e da memória dos nossos filhos. Então, basicamente, eu trabalho com modelos experimentais, trabalho, então, com ratos e camundongos, porque a gente busca usar esses modelos para responder perguntas relacionadas a mecanismos fisiológicos. Então, a gente tem as limitações desse modelo, que se restringem a gente discutir os aspectos biológicos, não desfazendo de maneira alguma os aspectos sociais, mas eu digo isso porque a gente tem que levar em consideração que nos animais, a sociedade é diferente do que é nos seres humanos. Então, quando a gente fala nos nossos modelos, e vocês vão ver isso quando eu mostrar os resultados, a gente vai falar especificamente em separação, em deprivação do cuidado maternal. Por quê? Porque naquele modelo de animais, o único responsável pelo cuidado é a rata fêmea. Não existe essa organização social que a gente tem nos seres humanos. Agora, quando a gente fala dos seres humanos e a gente fala de cuidado, a gente não fala só da mãe. Então, primeiro aspecto a pontuar, que eu acho que é bem importante. Então, eu vou só seguir um roteirinho para a gente chegar onde a gente quer. Vou conceituar alguns aspectos importantes que dizem respeito à linha de pesquisa que a gente trabalha, que é sobre aprendizagem e memória, o que é isso em termos biológicos, a questão de como o cérebro se desenvolve no início da vida, que é o nosso foco de trabalho, neuroplasticidade e cuidado parental, para culminar, então, mostrando para vocês alguns dos resultados que a gente tem, que mostram evidências de que, de fato, o cuidado no início da vida interfere no desenvolvimento do cérebro e tem repercussões para a vida toda. Bom, então, o que é memória? Todo mundo intuitivamente sabe dizer o que é memória, e é exatamente isso. É a nossa capacidade de gravar informações, consolidar essas informações e, posteriormente, recuperar elas e utilizar elas, lembrar de algo que a gente aprendeu. Seja essa uma lembrança consciente ou inconsciente.
E a gente costuma falar em aprendizagem e memória. Né? Mas qual que é a diferença entre aprendizagem e memória? Por que a gente sempre diz aprendizagem e memória? Na verdade, não tem muito como separar essas duas coisas. A gente só consegue memorizar aquilo que a gente aprendeu. Então, em termos neurobiológicos, a aprendizagem é um processo que faz parte da memória. A gente aprende, a gente consolida para aprender, e depois a gente vai recuperar esse aprendizado. Então, é basicamente uma coisa só. Porque a gente só é capaz de lembrar aquilo que a gente, de fato, aprendeu. E eu gosto muito das ideias que o professor Ivan Izquierdo traz. Né? Ele foi meu orientador de pós-graduação, e ele diz que a gente é exatamente aquilo que a gente lembra. Nós somos um sujeito que se constituiu a partir de experiências que vão formar memórias. Então, eu sei que eu estou aqui num evento de maternidade e ciência, porque algo me levou até aqui. A minha história de vida me levou a ter interesse pelo tema, a considerar essa uma discussão relevante, e isso eu só sei, só consigo dizer porque eu tenho essas informações na minha memória. Em termos neurobiológicos, a nossa memória está guardada lá no nosso cérebro. Nosso cérebro é formado, então, por redes neurais, com neurônios que comunicam-se entre si através de sinapses, essa comunicação entre dois neurônios. E cada vez que a gente vivencia uma experiência nova, eu vou falar em uma, mas vocês multipliquem isso por centenas, Centenas de redes são ativadas, e essas redes, ao serem ativadas, elas se modificam. Essas modificações estruturais do cérebro é que são responsáveis por guardar as informações que a gente aprendeu. Então, quando a gente aprende algo, e seja isso um aprendizado motor, um aprendizado teórico, uma leitura, essas discussões que a gente está tendo, a gente ativa essas redes neurais que modificam a comunicação entre os neurônios que fazem parte da rede. À medida em que a gente repete ou pratica esse aprendizado, lê mais sobre o assunto, essas redes vão se fortalecendo e se modificando cada vez mais. Então, só a título de ilustração, a gente tem aqui um conjunto de neurônios que, à medida que eles vão sendo utilizados, eles vão melhorando as comunicações entre eles. O número de neurônios permanece o mesmo, mas as conexões são muito maiores. Considerando que, com certeza, nenhum de nós que está dentro dessa sala vivenciou as mesmas coisas ao longo da vida, e mesmo que tenha vivenciado, a forma de perceber o que a gente vivencia é diferente, nenhum de nós aqui tem o cérebro igual. Talvez, em termos macroscópicos, eles sejam muito parecidos, mas, em termos microscópicos, eles são todos diferentes. E isso, então, a gente usa muito em neurociência, dizer que faz com que o nosso cérebro seja como uma impressão digital. As conexões entre os nossos neurônios são únicas e individuais e trazem o resultado das interações e das experiências que a gente teve ao longo da vida. Então, quando uma criança está experienciando o mundo, ela está fazendo isso, ela está criando ou melhorando ou modificando as conexões entre os neurônios lá nas redes neurais dela. E ela precisa, principalmente nessa fase da vida, vivenciar na prática as coisas. Não adianta a gente dizer lá para o filhinho que ainda nem está verbalizando direito que botar o dedo na tomada vai ser uma experiência ruim. Ele vai, de fato, aprender isso quando ele colocar o dedo na tomada e tiver uma experiência ruim. Quando isso acontecer, ele vai aprender. O período de aquisição da memória, essa informação vai consolidar, e aí sim, quando ele vê de novo uma tomada, ele vai lembrar que aquela experiência não é positiva e vai evitar experienciá-la novamente. Isso tudo está acontecendo o tempo inteiro no nosso cérebro, e, com certeza, nesse momento e ao longo do dia, a gente ativou muitas redes neurais. No início da vida, especificamente, é quando o cérebro se forma. Ainda durante o período gestacional, a gente tem grandes mudanças, e aí a gente está cansado de saber que tudo o que acontece e tudo que a gente experiencia no período gestacional vai impactar a forma como o cérebro se desenvolve. Então, esse período a gente sabe que é extremamente importante.
Mas, especificamente, o cérebro humano ele continua se desenvolvendo nos primeiros anos de vida. Na verdade, ao longo da vida inteira, a gente tem capacidade de mudar o cérebro, mas, nos primeiros anos, a gente tem uma mudança muito grande, um potencial de mudança muito grande. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas aqui a gente tem lâminas representativas de uma fatia de cérebro de uma criança recém-nascida, são desenhos, tá? De uma criança recém-nascida de 3 meses, de 15 meses e de 2 anos. E, se a gente observar com cuidado, a gente consegue ver por essas regiões mais escuras, né, que representando o núcleo de neurônios, que o número de neurônios ele não muda muito. Mas, à medida em que a criança vai experienciando o mundo, as conexões entre os neurônios se modificam substancialmente, tanto que o peso do cérebro também muda. Então, a gente tem um aumento muito grande das conexões entre os neurônios. Isso é diferente de outros animais. Outros animais já nascem mais prontos, com o sistema nervoso mais pronto para interagir com o mundo. Se a gente pensar, por exemplo, num potro, ele nasce caminhando, ele fica em pé e caminha. Nós demoramos cerca de 12 meses para dar os primeiros passos. Então, isso é normal e a gente tem que considerar que, nessas fases, então, o nosso cérebro está se modificando. A gente tem, então, esse período em que os nossos neurônios se ramificam e melhoram as suas conexões, e depois, lá adiante, perto da adolescência, a gente tem um período também que a gente tem uma diminuição no número de conexões, que é fisiológica, e que está relacionado com aprendizagens mais focadas. A gente desenvolve habilidades mais focadas, a gente tem capacidade de usar melhor as sinapses que a gente tem, então aquelas que a gente não está mais usando se perdem. Mas a gente vai falar mais desse início da vida mesmo. Então, nesses 5 primeiros anos de vida, a partir do nascimento, a gente tem essa grande capacidade de formar novas sinapses, novas conexões entre os neurônios, e é isso que faz com que, nessa fase, a gente tenha interações sensoriais, né, que vão qualificando o modo como a gente percebe o mundo, a gente desenvolve a linguagem, a gente desenvolve habilidades motoras, também por essa característica do cérebro no início da vida. Então, quando uma criança nasce, ela nasce com o cérebro pronto para, a partir das experiências que ele vivencia, aprender. E, nessa fase do início da vida, a gente tem cerca de 1 milhão de conexões sendo criadas por dia, então por segundo. Então, é muita conexão neural, porque é tudo novo. A gente não conhece ainda o mundo. E, para que isso aconteça da forma melhor possível, um fator-chave é o cuidado, é as relações entre o adulto, que é cuidador, e a criança. É o adulto que vai proporcionar as interações que essa criança vai poder ter. Então, nesses 5 primeiros anos de vida, a gente costuma dizer que tem 2 fatores que são essenciais para que o cérebro se desenvolva de forma adequada. Um deles é a nutrição. O cérebro precisa de substrato para poder nutrir os neurônios. Eles são células que gastam muita energia para ter a comunicação neural, mas também não adianta só a nutrição, também é preciso o afeto, cuidado, a interação com o outro. Então, esses 2 fatores são fatores chaves para que, nessa fase, a gente tenha o que nós chamamos de neuroplasticidade. As modificações que vão levar ao desenvolvimento do cérebro nesses primeiros anos de vida. Então, o nosso cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios, e esses neurônios podem fazer milhares, dezenas de milhares de sinapses, e a gente já comentou que isso vai ser muito individual, né? Cada um de nós tem essas capacidades e vai acontecer no cérebro de cada um de forma diferente. Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro se modificar a partir das experiências que ele vivencia. Isso pode se dar pela formação de novas sinapses, como nós comentamos, pelo fortalecimento de sinapses já existentes, né, dessas conexões entre os neurônios, também por nascimento de novos neurônios. Hoje a gente sabe que tem estruturas específicas do cérebro que são capazes de gerar novos neurônios, onde a gente tem nascimento de novos neurônios, e também pelo enfraquecimento de sinapses, aquelas sinapses que não vão ser usadas, elas também se perdem.
Isso a gente consegue visualizar muito claramente, experimentalmente, né, que a gente tem uma arborização, um dendrito, que é uma dessas ramificações de neurônio, de um camundongo, antes de um aprendizado e depois de um aprendizado. Esses pontinhos que a gente enxerga é o que nós chamamos de botões dendríticos. Cada um desses botões dendríticos são locais em que o neurônio pode se comunicar com outros neurônios. E se a gente compara a figura de cima com a de baixo, elas não são iguais, né? Então, a gente tem não só surgimento de novas conexões depois do aprendizado, mas também estudos têm mostrado que esses botões dendríticos eles não são fixos, eles conseguem se movimentar. Então, a gente tem uma série de mudanças plásticas a partir do aprendizado, né? No caso dos animais, de uma tarefa, no nosso caso, de algo teórico ou de um ato motor. Então, nossos neurônios têm essa alta capacidade de fazer muitas conexões, e isso depende, essa vontade, digamos assim, do neurônio estabelecer novas conexões, depende do estímulo que a gente dá para ele, depende das experiências. Sempre que a gente fala de neuroplasticidade, é inevitável a gente pensar em algo positivo, né? O cérebro melhorar, mas nem sempre é isso. Assim como estímulos positivos recompensadores podem levar o cérebro a mudar, aumentando suas conexões, melhorando a qualidade de conexões, a ausência de estímulo ou estímulos estressantes podem levar à diminuição das conexões cerebrais. Então, a neuroplasticidade ela pode ser para melhorar, mas ela também pode ser para modificar, para pior, as conexões entre os neurônios. E uma série de fatores pode resultar em neuroplasticidade. A prática de exercício físico, vivenciar novas experiências, ler, né, estudar, ter interação social, mas também situações de estresse, eventos traumáticos, também podem resultar em mudanças cerebrais. A gente gosta de comparar sempre o nosso cérebro com uma cidade planejada. Uma cidade planejada, ela tem lá um plano piloto, quando ela foi planejada de uma forma que ela deveria ser. Se a gente pensar Brasília, por exemplo, foi planejada para ter lá um formato de um avião. À medida em que as pessoas foram habitando essa cidade planejada, ela se modificou. Hoje a gente tem as cidades satélites, a gente não consegue, muitas vezes, identificar, sem prestar muita atenção, o formato do avião. Isso por causa que a habitação fez com que ela mudasse. Da mesma forma, o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele vem com um plano piloto, né? Com um destino, como eu posso dizer, um plano geneticamente feito para que ele se desenvolva. Mas cada um de nós tem experiências e tem vivências diferentes que vão fazer com que os nossos cérebros acabem indo por caminhos diferentes, e é isso que dá, então, a individualidade em termos neurobiológicos. E a gente tem visto que esses primeiros anos eles são extremamente importantes, e situações de negligência de cuidado, não só situações de abuso, onde a gente, de fato, identifica claramente, mas também situações de negligência de cuidado na infância, podem alterar, né, negativamente o desenvolvimento do cérebro. Vão também induzir neuroplasticidade, e, nesse caso, não a positiva. Então, a gente tem esse conhecimento já há bastante tempo, que experiências adversas da infância vão levar a distúrbios no neurodesenvolvimento, o que, por sua vez, vai acabar causando déficits cognitivos, sociais, emocionais, e a adoção de comportamentos de risco, que vão acabar levando a ter uma maior probabilidade de ter problemas sociais, de ter doenças, de desenvolver algumas doenças e uma morte mais temprana. Então, a gente tem esse conhecimento já há bastante tempo, né, que esse período da vida é extremamente importante e que intervenções nesse período vão fazer com que o cérebro mude a sua rota de desenvolvimento. Então, geralmente, à medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo mais aspectos sociais, emocionais e cognitivos. O cérebro de uma criança que teve situações de trauma na infância acaba desenvolvendo mais um comportamento de sobrevivência. Ele precisa lutar para sobreviver. Então, essas questões mais de comportamento emocional, social e cognição acabam se desenvolvendo menos do que a gente esperaria. Então, geralmente,
uma criança ela manifesta quando ela precisa cuidado, e quando ela faz essa manifestação, um cuidador, né, seja ele quem for, vai suprir a necessidade da criança e ela começa a desenvolver confiança, entender que quando ela precisa, ela vai ter cuidado. Em situações onde eu tenho negligência de cuidado, ela, ao contrário, não consegue desenvolver confiança e isso acaba gerando essas alterações no desenvolvimento do cérebro. A gente fala muito, então, dessa comunicação entre o adulto e a criança como um fator-chave para o desenvolvimento. E é importante a gente lembrar que isso não é função única e exclusiva da mãe. A mãe não precisa pegar, que nem disse a Márcia de manhã, né, a capa de super-heroína para poder dar conta de tudo que a gente quer dar conta, muitas vezes. Né? Eu falo isso muito tranquilamente, porque, quando eu fui mãe, eu queria provar que eu era capaz de fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Porque eu entendia que era eu que tinha a obrigação de fazer absolutamente tudo, mais ou menos como o padrão ouro que a Moema falava. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu vou estar também na próxima mesa. Vocês vão entender um pouquinho por que eu queria tanto provar isso. Mas eu queria provar que eu podia dar conta de tudo. Hoje eu sei que eu não tenho como dar conta de tudo sozinho, né? Primeiro, porque a gente nunca vai deixar todo mundo contente. Se a gente disser que a gente vai colocar o bebê na creche, alguém não vai gostar. Se a gente disser que vai deixar com a avó, alguém não vai gostar. Se a gente disser eu vou só cuidar do meu filho, alguém não vai gostar. Então, não tem como agradar todo mundo. A gente tem que também se dar conta e parar de se culpar um pouco por isso. E o pai, muitas vezes, tem que assumir um papel também de responsável pelo cuidado. Dentro da neurociência, há muito tempo a gente sabe que o cérebro da mãe se modifica quando ela tem filhos. E isso acontece muito cedo, porque ela já está há 9 meses com o filho com ela. Ao contrário, o pai, o primeiro contato físico, digamos assim, com a criança vai ser quando a criança nascer. Mas hoje a gente já sabe se, quando a criança nascer, o pai começar a ter essa ação de cuidado, o cérebro dele também muda. Mas, diferente da mãe, que a mudança é quase que instintiva, porque a gente está ali com o bebê durante a gestação inteira, o pai precisa ter essa atividade de querer cuidar para poder ter essas mudanças no que a gente chama de circuito afetivo, né, do cuidado. Mas, sim, o cérebro dele também se modifica para melhor a partir do cuidado com os filhos. Então, contando um pouquinho do que a gente tem feito nessa linha no laboratório, voltando a lembrar que a gente fala aqui em maternal pelo modelo que a gente usa, mas a ideia é falar do cuidado de modo geral. No modelo que a gente usa de roedores, o cuidado dos filhotes é responsabilidade exclusiva da rata fêmea. Não existem essas relações sociais que a gente tem nos seres humanos. E, assim como nos seres humanos, a gente tem variedades no cuidado. Tem ratas mães que cuidam muito, muito, muito dos filhos, outras que cuidam um pouquinho menos. E os filhotes se desenvolvem muito bem, independente de ser o que a gente chama de good maternal care ou mais pobrezinho. Não, eles conseguem se desenvolver bem em todas as habilidades. Há uma série de trabalhos dentro da literatura científica que surgiram mais na área da psicologia, para tentar entender as questões de abuso na infância e como o cérebro se modifica a partir disso. Então, a gente tem uma série de protocolos tentando estudar essa privação de cuidados, de certa forma, um abandono que a mãe teria em relação ao filho. Então, tem protocolos muito variados, e, alguns anos atrás, a gente começou a padronizar um protocolo que tratasse não de um abandono propriamente dito, mas que mimetizasse um tempo longo sem cuidado, um período longo sem cuidado. Então, o que a gente tem feito é trabalhar com um protocolo onde a gente acompanha a rata gestante, e no dia do parto, a gente considera esse o dia 0, e, a partir do dia seguinte, do primeiro dia de vida até o 10º dia de vida dos filhotes, a gente retira a rata mãe da caixa moradia por 3 horas por dia. Por que 3 horas? Tem protocolos de vários horários variados na literatura, até privações de 24 horas. Mas nós queríamos
evitar qualquer privação nutricional para poder isolar o fator cuidado. Então, em 3 horas, os filhotes não ficam com déficits nutricionais. A gente também controla a temperatura da caixa, né? Os filhotes, nessa fase, eles nem pelo têm, então o controle térmico também depende da mãe. Então, a gente procura um protocolo que tentasse, de certa forma, isolar o fator cuidado. E o que a gente tem visto, que é só para explicar o modelo, então, o que a gente tem visto na literatura é que existem muitas evidências mostrando que, de fato, o cuidado nessa fase é importante por uma série de características fisiológicas. O que nós vimos no nosso laboratório, especificamente, tem relação com a nossa linha de pesquisa, que é memória. Então, eu vou mostrar alguns resultados para vocês que eu separei todos usando a mesma tarefa de memória, embora a gente faça muitas, né, só para simplificar, que é uma tarefa de reconhecimento. Então, basicamente, a gente, utilizando os ratos, né, a gente ensina para eles, mostra para eles 2 objetos. Podem ser iguais ou podem ser diferentes, mas os 2 objetos são novos para esse animal. Então, ele é colocado dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa tem 2 objetos. Os ratos são muito exploratórios, né, então eles querem cheirar, eles querem tocar, eles exploram muito esses 2 objetos. Num dia seguinte, para avaliar a memória, então, a gente troca um desses objetos. Então, vai ter um objeto que ele já conhece e um objeto novo. Se ele lembra, como ele quer conhecer coisas novas, ele vai passar muito mais tempo explorando o objeto novo, né? Não foi nós que criamos esse protocolo, já é uma tarefa de memória amplamente usada. E o que a gente fez? A gente pegou aqueles animais que lá nos primeiros dias de vida tinham passado pelo protocolo de deprivação de cuidados, e na vida adulta deles, a gente avaliou a capacidade de aprendizagem e memória. E a gente vê aqui, desculpem, a gente vê aqui os resultados, a gente tem aqui o percentual de tempo de exploração, nesse lado os animais controle, que não passaram por deprivação, e nesse lado os animais que foram deprivados de cuidados. A gente tem a sessão de treino, onde os animais, vocês conseguem ver, independentes de serem privados ou não, passam metade do tempo explorando cada objeto, porque os 2 são novos. No dia do teste, os animais controle exploram muito mais o objeto novo, ou seja, eles aprenderam, reconheceram o familiar, exploraram mais o novo. Já os animais deprivados exploraram cerca de 50% o objeto familiar e 50% o objeto novo. Eles não aprenderam. Já na vida adulta. Então, aquelas 3 horinhas por dia, sem cuidado algum, nos primeiros dias de vida, gerou um déficit de aprendizagem que persistiu a vida inteira. E a gente queria entender por que isso acontece. Então, o nosso primeiro interesse foi ver o envolvimento de um neurotransmissor, que é o mensageiro químico que os neurônios usam para conversar um com o outro, lá nas sinapses, e que é a acetilcolina. A acetilcolina é um dos neurotransmissores mais importantes para aprendizagem e memória. Então, a gente imaginou que talvez haveria uma alteração nisso. Então, a gente fez um trabalho, já há bastante tempo atrás, que a gente tentou investigar o papel do sistema colinérgico, ou seja, os neurônios que usam a acetilcolina como neurotransmissor, nesse déficit de aprendizagem. Para isso, a gente usou 2 drogas que são utilizadas na clínica para tratamento de demências de Alzheimer, que o donepezil e a galantamina, são fármacos anticolinesterásicos, ou seja, eles inibem uma enzima que degrada a acetilcolina. Então, se eu uso esse fármaco, a acetilcolina fica mais tempo disponível na fenda. Então, teoricamente, se esse animal tinha pouca acetilcolina, eu deixar mais acetilcolina disponível faria, ou pelo menos poderia melhorar um pouquinho a memória deles. E o que a gente viu foi justamente isso. Então, mostrando só os animais deprivados, aqui a gente tem os animais deprivados, né, não aprendem, mesmo tempo no objeto familiar e no novo, utilizando os fármacos inibidores da acetilcolinesterase, ou seja, deixando mais acetilcolina disponível na fenda, esses animais passam, então, a aprender. Da mesma forma, a gente mediu a atividade da enzima acetilcolinesterase, essa enzima que degrada a acetilcolina em estruturas cerebrais, especificamente aqui é hipocampo, que é uma partezinha aqui do lado do cérebro que está envolvida com a aprendizagem.
e no córtex cerebral, e a gente viu que nos animais deprivados, a atividade da enzima que degrada a acetilcolina está aumentada. Então, a acetilcolina está sendo degradada mais rapidamente do que no cérebro dos animais controle. A gente também se interessou em ver como é que estava o status oxidativo do cérebro desses animais deprivados. E aí, nesse outro trabalho, a gente viu que há um aumento dos níveis das espécies reativas de oxigênio no hipocampo, né, essa estrutura cerebral envolvida com a aprendizagem dos animais deprivados. E se a gente administra uma substância que seja antioxidante para esses animais, os deprivados voltam a ter níveis normais de espécies reativas de oxigênio. Da mesma forma, uma enzima antioxidante, que é a GSH, também está diminuída nesses animais. E aqui, então, a gente começou a estudar estratégias antioxidantes para reverter esses déficits de memória. A gente estudou a administração de um antioxidante, a prática de exercício físico aeróbico, que também tem atividade antioxidante, e vimos que essas intervenções podem ajudar a melhorar a memória desses animais. A gente também, por fim, quis olhar aspectos relacionados à neuroplasticidade. Então, a gente observou que, nessa estrutura do cérebro envolvida na aprendizagem e na memória, nos animais deprivados, havia uma diminuição de uma das principais proteínas que leva aquelas modificações no neurônio, que leva à arborização dos dendritos, né, ao aumento das conexões entre os neurônios, que é o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Nos animais deprivados, a quantidade de BDNF é muito menor. E aí nós utilizamos uma intervenção que já tem bastante resultado na literatura, mostrando que aumenta os níveis de BDNF, que é o enriquecimento ambiental. E o enriquecimento ambiental foi capaz de normalizar esses níveis de BDNF de acordo com o nível controle. Só esse trabalho ainda não está publicado, né? Só para ter uma ideia de como a gente faz enriquecimento ambiental com os animais, a gente simplesmente coloca eles num ambiente um pouco mais interessante que as caixas padrão do biotério, inserindo nesse ambiente túneis, escadas, rodas de atividade, coisas com as quais eles podem interagir, estimulando diferentes áreas cerebrais, desde áreas sensoriais até áreas motoras e cognitivas. Então, o que eu queria dizer para vocês é que tudo que a gente sabe como um pouco intuitivo tem fundamento biológico, né? O cuidado é extremamente importante para o desenvolvimento do cérebro, a forma com que a gente interage com os nossos filhos, principalmente nesses primeiros anos de vida, vai lapidar o cérebro dele, ou pelo menos vai dar indicativos de por onde esse cérebro, esses circuitos neurais vão se desenvolver. Essa era a ideia de contar um pouquinho para vocês também o outro lado, né? E enquanto mulher, enquanto cientista, que sempre quis ter filhos e ser cientista, o que eu posso dizer para vocês é que a gente, não, enquanto mulher, não precisa e não deve tomar para si só toda essa responsabilidade. Os filhos não são só nossos, os filhos são de todos aqueles que decidiram, de toda aquela família que decidiu que ter filhos era importante. Esses não são meus filhos biológicos, né? Mas um pouquinho acabam sendo o pessoal que desenvolve esses trabalhos todos lá na Unipampa. Muito obrigada. Pamela, obrigada pela excelente palestra. Então, agora nós temos um tempinho ainda para perguntas. Nós temos o coffee break às 16 horas. E às 16h30 começa a nova mesa redonda. Então, vamos usar um tempinho do coffee break para as perguntas, tá, pessoal? Pamela, adorei a tua palestra. Eu me apresentei mais cedo, esqueci de dizer, eu sou nutricionista, bióloga e também neurocientista, e vinha me sentindo incomodada um pouco na palestra, e até ainda estou, em um certo aspecto, e quero levantar uma discussão, que é quando se fala, ok, a gente não precisa fazer sozinho, tá certo, concordo contigo, tem muita mudança social para acontecer, mas existem fatores neurobiológicos que acontecem com a mãe durante a gestação, depois do parto, que eu tenho a impressão de que são meio negados e que é o grande cerne do nosso abandono de carreira. Assim, tu
tu meio que tem que deixar de lado essa questão instintiva se tu quiser continuar sendo um bom profissional. Só que esse vínculo, essa mudança encefálica, ela não é só cultural. Eu até queria perguntar para a Moema, mas depois tem estudos separando o que é cultural e o que é biológico, porque tem uma questão biológica muito forte. Eu adorei ver, a Eugênia já foi embora, adorei ver ela perdida, sem memória, porque a sensação que eu tive depois das minhas 2 gestações é que meu cérebro era papinha. Assim, eu não conseguia ter memória, eu não conseguia articular ideias, eu esquecia palavras. Eu tenho vários gaps também, da época das minhas filhas bebês, assim, de não lembrar de coisas. Isso tem uma função biológica, que é te colocar o foco ali. Tem a questão do sofrimento psíquico que gera para a mãe abandonar um filho que está doente lá e que ainda mama. Né? Porque esse vínculo, essa questão, talvez a mãe seja a pessoa com maior habilidade de perceber nuances ali. Não que isso não possa ser desenvolvido em outros cuidadores, mas a gente tem um aparato biológico que foi programado para isso e que foi se desenvolvendo durante a gestação e que fica mais forte a cada filho, porque a gente tem diferença nos estudos de rato de primíparas, de multíparas, e diferenças no encéfalo de ratinhas que não tiveram filhos. Então, assim, eu acho que um pouco da nossa luta aqui hoje também é o direito das mulheres que querem ser mães de poderem ser mães de verdade, exercendo a maternidade de uma forma que respeite a sua biologia, que cause menos sofrimento físico, psíquico, porque tu tem que dar conta de questões práticas e que, às vezes, tu não está tão funcional assim, sem esquecer de inserir também o resto da sociedade. Mas eu acho que a gente está lutando aqui por essa batalha. Olha, eu quero ser mãe, eu vou sofrer modificações, eu vou me dedicar esse tempo, mas não é porque eu estou sendo mãe que eu vou perder a chance de ser uma boa cientista, que depois eu não vou ganhar uma bolsa de produtividade, que eu não posso mais retomar, que eu vou ter que desistir da minha carreira. Isso é injusto. Até porque esse cuidado, essa coisa do vínculo, tu falou ali em aprendizagem, mas eu acho que uma das coisas mais importantes de cuidado parental no início da vida é a questão da empatia. Porque se tu quer uma sociedade melhor, tu tem que ter um vínculo forte, bom, não precisa ser só com a mãe, mas para que essa pessoa consiga se colocar no lugar do outro. Eu duvido que essas pessoas terríveis aí que roubam tanto dinheiro tenham tido um cuidado adequado na primeira infância. Não é possível. Tu não consegue te colocar no lugar do outro. Mas isso é o cerne para uma sociedade, para mudar, para as pessoas serem melhores, né? Enfim, não vou me prolongar mais. Desculpa, como que é mesmo teu nome? Aline, eu concordo contigo, mas eu acho que a questão principal aqui é a gente ter o direito de escolha. Eu acho que esse é o principal. Com certeza, a gente tem mudanças biológicas durante a gestação, durante a amamentação, né, aquele vínculo que a gente sabe que é hormonal, a gente tem hormônios e neurotransmissores sendo liberados enquanto a criança está sendo amamentada. A amamentação ninguém mais faz por nós. Somos nós que amamentamos nossos filhos, e, com certeza, isso tem um impacto muito grande na carreira científica, porque a gente, mesmo que queira voltar a trabalhar de imediato, e a gente não precisa querer isso, a gente não tem que querer isso, mas, mesmo que queira, a gente tem que estar lá para amamentar os nossos filhos. Né? Então, eu concordo contigo, é biológico, mas a gente também não precisa se cobrar de forma que, se eu não quero me dedicar exclusivamente a ser mãe e ao cuidado, eu posso compartilhar isso com responsabilidade com outras pessoas que assumam isso com a mesma responsabilidade que eu assumiria. E essa questão de ser uma boa mãe, né, ser mãe de verdade, o que é ser mãe de verdade? Né? O que é ser uma boa mãe? Se eu quero cuidar em casa, eu fico em casa cuidando. Ser legado para profissional que quer decolar na carreira. Uhum. Bom, se tu faltar ao congresso, tu tem uma coisa menos no teu lado. Isso não pode. Mas ela está em sofrimento psíquico porque a filha dela está lá doente, entendeu? Mas isso, apesar disso ser biológico, com certeza o sofrimento psíquico que a mãe passa interfere nas redes neurais dela e gera modificações nela e na criança. Esse sofrimento só acontece por questões socialmente construídas, de que eu tenho que estar lá, de que eu tenho que me dedicar àquele cuidado. Eu posso estar se eu quero estar, e não tem problema nisso. Não pode ter.
Eu vou ter que discordar de ti, porque eu fui mãe muito jovem, e daqui a pouco, quando a gente vier na mesa, eu vou contar um pouquinho como que foi isso. Mas eu não quis abrir mão de ser cientista. E não é que eu não quisesse estar com meu filho, mas eu queria estar também no laboratório. E, ao querer estar no laboratório, eu sofria por não poder estar com meu filho. Porque aquele desenho que eu botei ali, né? Todo mundo te julga. Se tu não quer estar, se tu quer trabalhar e pensar na tua carreira, é porque tu não quis cuidar do teu filho. Se tu decide só cuidar do teu filho, tu abriu mão de ter uma carreira. Nossa, tu tinha um potencial tão grande, por que tu quis ter filhos? Então, eu acho que tem a questão biológica, mas tem a questão de essa resultante, né? Esse julgamento, esse sofrimento, vem de uma construção social. Então, é difícil separar as coisas. É social, mas é biológico também. É biológico, mas é social também. Sim, mas tu entende quando eu te digo assim, que talvez tenha um olhar aqui para o direito de quem quer dar mais atenção para o trabalho. Não é que dê mais atenção ao trabalho, mas assim, dividir isso, mas que não tem um olhar para uma pessoa que quer seguir uma carreira, mas que quer naquele momento de maternidade. E isso tem um período, isso não vai até... Que nem tu disse, desculpa, teu filho já tem 13 anos, não são as mesmas demandas, mas tem uma demanda lá nos primeiros meses, talvez nos primeiros anos. Bom, a maior parte das pessoas, das mães que eu conheço, diz assim, olha, 4 meses já é um grande avanço social aqui, mas é muito pouco. Sim, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, em outras palavras. Acho que a gente tem que ter o direito de escolha sem ser julgada pela escolha que a gente fez. E eu percebo que tem um julgamento hoje para quem decide ser mãe, nesse sentido de completude. Não é de ser boa mãe, é de seguir esse instinto. É como se tu tivesse que negar. Não, mas tu está sendo mãe porque é uma questão social construída. Não, tem um monte de modificações aqui hormonais que estão me levando para esse comportamento. E eu gosto, e ele me dá prazer. Só que assim, eu vou ter que abrir mão porque senão eu não vou ter carreira. Ou porque as pessoas julgam, como tu disse, mas é por aí. O que a gente está lutando aqui por ter liberdade de escolha sem ser julgado. Né? Perfeito. Boa tarde, Pamela. Parabéns pelos seus resultados. Eu sou uma apaixonada pela área, apesar de eu ser da área de oncobiologia. Enfim, amanhã eu vou falar um pouquinho do porquê eu gosto tanto dessa área. E eu já li vários desses trabalhos que falam, eu já li alguns dos seus trabalhos também, que mostram o quanto essa deprivação materna é prejudicial anos depois em vários modelos animais. Alguns daqueles modelos que você comentou que retiram um animal 24 horas, tem modelos mais curtinhos, enfim. E grande parte dos trabalhos que eu já li, eles são muito unânimes em mostrar os prejuízos que isso acarreta para a espécie animal que está sendo estudada anos ou meses depois. E aí tem alguns trabalhos humanos, e a minha pergunta é mais ou menos dentro dessa linha que a gente estava conversando aqui antes. Translacionando para os humanos, eu já vi alguns trabalhos que têm uns resultados conflitantes. Então, analisam, por exemplo, crianças órfãs, tem trabalhos com bebês que ficaram meses na UTI neonatal, e aí alguns anos depois, avaliam vários aspectos. Claro que nos humanos é muito mais difícil você isolar as variáveis, porque, por exemplo, um bebê que nasceu um prematuro extremo, ele tem outros aspectos além da deprivação materna. Mas alguns desses trabalhos que não mostram diferenças anos depois em aspectos cognitivos, por exemplo, eles justificam falando que o papel do pai, o de outro cuidador, às vezes até da equipe médica, ele pode suprir um pouco o papel que a mãe teria. E aí a minha pergunta é mais ou menos nessa área. O que você acha, o que você acredita em humanos que poderia acontecer? Digamos assim, uma falta da presença materna durante algumas horas do dia, se você acha que isso nos humanos tem um impacto negativo ou não. Tá, só deixa eu... Tudo bem, Pamela. Eu estava pensando nessa mesma linha sua, por isso que eu pedi antes de passar para você. E eu fiquei pensando no seguinte, será que existem experimentos que fazem assim, você faz a deprivação materna, mas você coloca outros ratinhos lá para cuidar daquele feto, e aí, aquele bebê vai ter diferença? Realmente precisa ser a mãe que vai estar assim, 100% com ele ali? Ou pode ser os ratos da comunidade ali cuidando? O rato macho não vai assumir esse comportamento. Na espécie de roedor, o rato macho não vai assumir esse comportamento. Mas tem trabalhos com adoção, usando outra rata fêmea. E isso funciona. Os machos não assumem. Aí é uma questão biológica. Ele não assume esse comportamento na espécie.
Mas tem com fêmeas, né? Tu colocando outra fêmea para assumir aquela ninhada, ela pode assumir e suprir o cuidado. Se ela também tiver tido filhotes, né? Porque senão ela não tem como amamentar, porque tem a questão da nutrição. Eles não têm outra fonte de alimento nos primeiros dias de vida que não a amamentação. Então, existe, eu não me lembro agora o termo, mas é cross alguma coisa, né? Que troca as mães de ninhada e elas assumem outra ninhada e as crianças, eu ia dizer, os ratinhos se desenvolvem bem. Tem alguns trabalhos nesse sentido. Nos ratos, sim. Nos ratos, sim. Só comentando um pouquinho a pergunta dela da questão da ausência da mãe por algumas horas por dia. Eu até não comentei isso, mas a gente trabalha com roedores. O ciclo de vida dos roedores ele é muito diferente dos seres humanos, né? Os ratos vivem muito poucos anos. Então, 2 horas para um rato corresponde a um tempo muito maior para os seres humanos. Então, a gente tem que fazer essa dimensão. Então, acredito que a mãe ficar algumas horas distante do filho humana, né, não vai ter o mesmo impacto da ausência da rata por 2 horas. Além disso, o que a gente faz na nossa sociedade é alguém que vai estar responsável pelo cuidado enquanto a mãe não está. E isso, aparentemente, se for um cuidado com qualidade, dá conta, né, de suprir as necessidades da criança para que ele desenvolva aquela confiança que é necessária para o desenvolvimento das emoções, da socialização, da cognição. Então, de certa forma, o importante é o cuidado. É claro que o vínculo com a mãe é importante, tem estudos específicos relacionados ao vínculo mãe-filho, mas a gente costuma falar em vínculo de qualidade e não só de quantidade de tempo. Pessoal, então eu queria pedir para vocês para nós fazermos perguntas por mais uns 5 minutos. Aí nós reservamos 15 minutos para o intervalo. A Pamela vai estar presente na próxima mesa e nós podemos continuar a discutir com ela. Tá? Vou bem rápido para deixar ela falar também. Oi, Andréia, Pamela, tudo bom? Lá no fundo. Só comentando o que a Karine falou, eu acho que tanto a mãe que segue os instintos das mudanças neurobiológicas dela, quanto a mãe que quer voltar a trabalhar sofrem. E esse na minha opinião, é um construto social tão forte que as próprias mães se julgam. Tanto que a gente está discutindo isso aqui. Tipo, se eu desistir... Eu também sou mãe, que nem tu. Então, se eu desistir da minha carreira, eu faço um julgamento meu, imaginando o que os outros vão pensar de mim. Agora, se eu não desistir da minha carreira, eu também vou fazer esse julgamento. Então, independente da decisão que eu tomar, eu vou estar sofrendo, digamos assim, um julgamento que é um construto social que está há tanto tempo aqui e que é tão arraigado que a gente tem que estar aqui discutindo isso. Né? E comentando só quanto à questão do trauma na infância, né, da translação para o ser humano, eu trabalhei com trauma na infância, com abuso e negligência e as alterações psicológicas e imunes ao longo, né, mais ou menos o que tu fazia, só que com humanos, o que é bem mais assim, bem mais chato, porque a gente não pode mexer muito com humano, né? Tem que cuidar o que fala. Exatamente. Então, assim, o ser humano é bem mais difícil porque a gente tem uma interação muito maior do ambiente que a gente não consegue controlar, né? Então, tu vai pegar um grupo de crianças, nós fizemos um estudo, quando eu ainda era pós-doc, nós fizemos um estudo com crianças que sofreram abuso e negligência na infância, elas eram adolescentes, mas elas não manifestavam nada de transtorno psicológico, psiquiátrico, nem déficits cognitivos, nada. Com o intuito de ver assim, o que essas crianças têm de diferente daquelas outras, né? Que é o que, para a gente que trabalha com humanos, é buscar o que define a resiliência no humano, né? Que está relacionado, então, com essas interações e muito com o que a Pamela falou sobre o ambiente enriquecido. Que aí vem a minha pergunta para ela. Vocês chegaram a observar o comportamento materno quando vocês retornavam as mães para as caixas? E vocês não conseguiram dividir, por exemplo, 2 grupos, as mães que têm um cuidado muito maior e as mães que se afastam um pouco? Porque a minha pergunta é nesse sentido, será que esse retorno, né, materno, a forma como ela vai receber de volta os filhotes, já não teria um papel de amenizar o trauma da separação? Obrigada, Pamela. Imagina. De fato, quando as mães retornam para a caixa, elas vão direto juntar elas pegam, né, com a boca os filhotes e juntam todos eles, fazem o ninho, colocam eles todos juntos e, em seguida, elas vão cuidar deles. A gente observa que, no nosso laboratório, quase 100% das vezes o comportamento é o mesmo, é esse. Mesmo que elas não sejam boas cuidadoras, as melhores cuidadoras no dia a dia, digamos assim, quando volta da separação o comportamento é o mesmo. Mas sim, tem vários trabalhos olhando o que acontece no cérebro das mães que são mais cuidadoras, das que não são em ratos e camundongos.
não tem... Eu me interesso mais pelo filhote, eu não olho muito as mães, mas tem um grupo aqui da URGS muito forte nisso, que é do professor Aldo Lucion, que eles trabalham com neurobiologia da rata fêmea, e aí eles veem o que está acontecendo no cérebro da mãe, quando ela é melhor cuidadora, quando ela não cuida tão bem. Mas, de modo geral, no retorno, ela sendo geralmente boa ou má cuidadora, ela tem esse mesmo comportamento de, naquele momento, dar uma atenção maior. De nada. Deixa eu ver. Deu. Oi, eu sou a Ana, eu sou bióloga também. E a minha pergunta vai bem seguindo a linha da Andréia. Enquanto tu falava do experimento, eu fiquei pensando se vocês consideraram medir alguma diferença na composição do leite da mãe que foi retirada e da que não foi retirada. Porque como tu está trabalhando os resultados na criança rato, no filhote, e depois tu está tentando remediar, digamos, com neurotransmissores, né? Eu fiquei pensando nessa composição do leite que a gente a cada ano descobre, cresce a lista de componentes do leite materno, né? E é infinito, acho que nunca a gente vai parar de descobrir coisa lá dentro. Se tu pensou em observar essa diferença entre a mãe que ficou todo o tempo, porque com certeza para a mãe que sai, sabemos, há um estresse de sair. Né? E há também reações, inclusive, de repente deve subir a ocitocina, que é quando ela volta. Então, não só o resultado final no filhote é interessante, senão o que levou nesse resultado. E a gente tende a separar essa questão da nutrição, né? A gente não pode matar o ratinho de fome, então a gente só tira 3 horas, mas é pela nutrição que ela passa o cuidado, né? E é por isso que se faz tão caixa de Pandora essa primeira etapa, né? Que a gente não consegue finalmente saber se podemos e devemos delegar ou não esse cuidado, porque não é a mesma coisa, ou onde estarão os dados para provar se é ou não é a mesma coisa, uma amamentação com contato físico ou uma amamentação diferida, né? Onde o leite materno daquela mesma mãe para aquela cria está sendo dado por outro cuidador. Não sabemos, existe pesquisa sobre isso. Eu não li ainda, mas eu tenho bastante interesse. Então, eu fiquei com essa curiosidade, essa provocação para, aproveitando, já que já estão separando as mães, dar uma olhada na composição do leite. Sim. Nós não chegamos a fazer isso, mas eu acho que o pessoal da URGS já trabalhou com o leite também, das ratas-mães. Só fazendo um comentário ali, algumas coisas que tu falou, a nutrição é uma das formas que ela passa o cuidado, mas ela também tem outros comportamentos de cuidado, lamber os filhotes, fazer o ninho, juntar eles, né, para aquecer. Então, isso, além da nutrição, tem esses outros comportamentos. Mas, de fato, eu diria que, sem dúvida, tem alterações no leite da mãe, porque ela passa por uma situação estressante, tu tirar ela dos filhos. A gente tenta, como o nosso interesse principal é a ninhada, a gente acaba controlando o máximo que a gente pode para tentar isolar. Mas as coisas não são isoladas, né? Elas acabam interferindo umas nas outras. Então, a gente sabe que tem aumento, tem hiperatividade do eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, nos filhotes que sofrem essa deprivação. E isso provavelmente está relacionado à composição do leite da mãe também, que deve ter aumento de hormônios de estresse que levam à hiperatividade desse eixo, por aí vai. As coisas estão todas interconectadas. Especificamente, a gente tem na área da neurobiologia essa tendência a tentar separar as coisas. Então, eu não me lembro de ter visto nenhum trabalho com esses protocolos de separação maternal com foco no desenvolvimento cognitivo dos filhotes, que também olhe a composição do leite. Mas eu lembro de ter visto trabalhos que o foco é a mãe, que olham isso. Mas, realmente, a gente tem que, para entender o todo, tem que conversar as áreas. Mas eu acredito que, sim, provavelmente haja essas alterações na composição do leite, que, de alguma forma, tem relação com o que a gente observa de déficits. Uma última pergunta aqui com a Silvana. Gostaria de parabenizar a Pamela por a palestra tão interessante. Eu sempre fico muito empolgada quando escuto neurocientistas, né, porque vocês trazem uma discussão muito interessante. Mas, quando eu te escutei, eu também fiquei analisando um pouco do discurso da neurociência, que é um discurso que bastante me interessa, mas também vem várias
inquietações enquanto socióloga e por pesquisar mães, e é esse discurso vinculado a um cérebro, né, que vai desenvolver, um cérebro normal, né, que vai ter um desenvolvimento a partir de experimentos com camundongos. Eu gostaria de te perguntar como é que a gente pode analisar o cuidado de mães com filhos que têm dislexia, autismo, síndrome de Down. Eu verifiquei na minha tese muitas mães envelhecidas que queriam ter filhos, dificuldade de ter os filhos, e, quando engravidavam, medo de ter esse tipo de filho. E esse cuidado vai começar muito depois da gestação, não só com o médico, mas também essa dificuldade da própria aceitação de um produto que parece que é defeituoso. Né? Então, eu queria que como é que a neurociência vê isso, e a questão emocional também, porque a gente está aqui trabalhando com uma visão de cérebro perfeito, né? De um desenvolvimento perfeito num meio. Né? E também queria te perguntar sobre a questão dos 3 cérebros, né? Que somos 3 cérebros, o instintivo, o emocional e o mental. E nós, hoje, estamos muito nesse mental, e a gente esquece que não somos tão racionais assim. A questão emocional sempre está vinculada ao nosso pensamento, ao nosso ego, né? De a gente estar preocupado muito com o outro, com o passado e com o futuro. O presente não. Então, assim, essa questão de como a neurociência vê, analisa, ou se vocês têm algum estudo, né, de experimentos com camundongos, que esses comportamentos anormais, porque para nós falar em normalidade é um pouco complicado também, tá? Mas assim, porque algumas informantes da minha tese, que estavam gestantes, envelhecidas, elas falavam: se for anormal, acho que eu me mato, se nascer um filho anormal, tá? Então, comentando um pouquinho primeiro da tua primeira fala, na verdade a gente está discutindo maternidade e ciência e está falando de uma série de dificuldades que as mães que são cientistas enfrentam, pensando numa criança que nasceu e que vai ter o desenvolvimento esperado, eu diria, em vez de normal, o desenvolvimento esperado. Imaginem agora tudo que a gente discutiu, mas uma cientista mãe que tem agora uma criança que tem necessidade de cuidados especiais, não só tanto nessa fase, mas que vai requerer o mesmo cuidado, ou até mais, em outras fases. Então, é um impacto que a gente nem chegou a discutir aqui. Só assim, eu acho que uma inquietação, porque a questão de a exceção desconfirma a regra. Se tem essas exceções, né, e eu tenho vivenciado também experiências com mães de síndrome, com filhos Down, né, mulheres, como a partir do discurso médico, depois de 40 anos, elas são envelhecidas para ter o primeiro filho. Né? Então, vai aumentando essa incidência, o medo também. Né? Seria só para a gente pensar também aqui que todas são mães, né? E todas carregarão também essa questão do cuidado, e como é que a gente pode dividir isso. Né? E, assim, não desmerecendo o que tu falou, porque assim, eu tenho muito interesse mesmo em te escutar, e sempre estudo neurociência. Não, de fato, não me senti desmerecida, mas, pelo contrário, eu acho que essa é uma questão que a gente realmente tem que pensar. Eu não cheguei a buscar ou ver dados a respeito disso, mas a sensação que eu tenho é que a incidência dessas crianças que necessitam de cuidados especiais por um período maior, ou às vezes pela vida toda, está aumentando. É o que eu observo, por exemplo, no círculo que eu convivo. E aí, nesse sentido, de fato, eu tenho colegas cientistas que, sem dúvida, o esforço e o sofrimento que elas têm por conciliar a maternidade, que requer todo esse cuidado para a vida toda, é muito maior do que o que eu tenho enquanto tive um filho que tem o desenvolvimento esperado. Então, essa é mais uma questão que a gente tem que pensar. É outra política que, além de pensar na política para a maternidade em si, a política para cientistas, e não só cientistas, né, todas as profissionais, que, além de ter um filho, tem um filho que requer cuidados especiais. Uhum. Eu também vivencio isso na minha instituição. Assim, acontece muito isso. E a única coisa que existe, que eu conheço de política, na minha instituição, pelo menos, é que elas têm possibilidade de fazer o horário flexibilizado. Elas podem fazer um turno direto, né, e
sair mais cedo, enfim, conforme a necessidade dos atendimentos para o filho. Mas isso não resolve. Pouco ajuda, na verdade. E a outra questão que tu comentava, só para não deixar passar, da questão do cognitivo, que acho que tu chamou de racional, né? O cognitivo, o emocional e instintivo. A gente, na verdade, aprende a desenvolver o emocional e o cognitivo à medida em que o cérebro vai se desenvolvendo. Mas a gente não tem separado mais na neurociência muito o cérebro emocional do cérebro racional, porque as duas coisas elas se interferem uma na outra. Tem muitas estruturas que estão envolvidas em aprendizagem e memória, que também estão no circuito emocional, e a gente sabe que quando tem emoção envolvida, a aprendizagem é mais forte, mas isso também tem um limite. Se for um estresse muito grande, não tem aprendizado. Então, as coisas elas acabam estando relacionadas, a gente não tem mais olhado separado.